Capítulo 5. Ligando os pontos. Parte 4. Oprah. Ou seja, o cérebro interpreta duas experiências de maneira semelhante, mesmo que elas tenham acontecido com décadas de diferença. A pessoa poderia vê-las como acontecimentos separados, mas o cérebro delas classifica como se fossem a mesma. Você descreve isso como uma espécie de falha de comunicação dentro do cérebro? Dr. Perry: sim, e entender que nosso cérebro processa cada experiência sequencialmente também ajuda a explicar a falta de comunicação entre cérebros. Em outras palavras, entre pessoas. Afinal de contas, a comunicação tem a ver com levar uma ideia, um conceito ou uma história do seu córtex para o córtex de outra pessoa, da parte inteligente do seu cérebro para a parte inteligente do cérebro do outro. O problema é que nós não nos comunicamos diretamente de córtex para córtex. A comunicação passa pelas partes inferiores do cérebro. Todos os pensamentos racionais do nosso córtex precisam passar pelos filtros emocionais do cérebro inferior. Os sentidos da outra pessoa transformam nossa expressão facial, nosso tom de voz e nossas palavras em atividade neural, e então acontece o processo sequencial de equiparar, interpretar e passar a mensagem para o córtex dela. Ao longo do percurso, há muitas oportunidades para que o sentido de qualquer comunicação seja destilado, distorcido, ampliado, minimizado ou perdido. Vamos pensar no que acontece quando a resposta ao estresse é ativada. Frustração, raiva e medo podem desligar partes do córtex. Quando uma pessoa está desregulada, ela simplesmente não consegue usar a parte mais inteligente do cérebro. Veja a figura 6, que ilustra o funcionamento do estado dependente. Quanto mais a ativação perdura, mais as partes inferiores do cérebro dominam o seu funcionamento. No meu trabalho, falamos sobre atingir o córtex, o que significa chegar ao lugar onde é possível se comunicar racionalmente com alguém. Se a pessoa estiver regulada, você pode se conectar com ela de maneira que facilitarão uma comunicação racional. Mas se estiver desregulada, nada do que você disser chegará de fato ao córtex dela e ela terá dificuldade para acessar, mesmo o que já está lá. Se você for professor, é essencial entender isso, porque a criança regulada consegue aprender, porém a desregulada não consegue. O mesmo acontece na supervisão de pessoas em um ambiente de trabalho ou na comunicação com colegas, com o seu companheiro ou sua companheira, ou seus filhos, ou com qualquer pessoa. A regulação é a chave para a criação de uma conexão segura, e estar conectado é a maneira mais eficiente e efetiva de levar informação ao córtex. Um professor, um treinador, um orientador, um terapeuta, todos dependem de que o relacionamento seja via expressa para o córtex. Usamos o termo sequência de interação para descrever as etapas que envolvem a chegada até o córtex. Vou dar um exemplo de uma aplicação dessa sequência na vida real. Ao longo dos anos, tive a oportunidade de trabalhar com forças policiais, inclusive com o FBI, em grande parte ensinando os efeitos do trauma. Durante um tempo, fui consultor para o Shield Abduction, rapto de crianças, do FBI, e para o Serial Killer Task Force, Força-Tarefa de Serial Killers. Nessa função, ocasionalmente, me pediram para entrevistar crianças, vítimas e testemunhas. Joseph era um menino de 3 anos que tinha testemunhado o rapto de sua irmã de 11, várias semanas antes. No momento do rapto, os dois estavam brincando na rua, no meio da tarde. Quando Joseph correu para casa, só conseguiu dizer para a mãe que o homem levou Cici. Uma semana depois, acharam o corpo. A força policial local e o FBI tinham entrevistado Joseph, mas aquele menino pequeno e abalado não conseguiu dar muitos detalhes sobre o homem ou sobre o rapto. Entrevistar crianças de 3 anos é um desafio em qualquer circunstância, e eu era um completo estranho me intrometendo na experiência mais dolorosa da vida de Joseph.
Eu sabia que qualquer informação útil seria armazenada sob a forma de memória narrativa, ou seja, a reconstrução mental que Joseph faria do acontecimento. Elementos fundamentais de memória narrativa são armazenados nas áreas superiores do cérebro, especialmente no córtex. Eu também sabia que o medo inibe muitos sistemas corticais, desligando-os, na verdade. Inclui-se aí os sistemas envolvidos na memória narrativa. Joseph jamais conseguiria me dar qualquer informação útil se não se sentisse seguro. Ciente do poder do contágio social, lembra-se do agrupamento? Concluí que, se a mãe de Joseph pudesse demonstrar sinais de aceitação e familiaridade quando eu estivesse por perto, ele se sentiria mais seguro comigo. É a versão cerebral de qualquer amigo seu é meu amigo. Outro elemento que contribui para o sentimento de segurança em relação a outra pessoa é um histórico de experiências positivas com ela. Quanto mais tempo de qualidade você passa com alguém, mais o seu cérebro classifica essa pessoa como segura e familiar. É por isso que, em terapia, leva-se em geral de 10 a 20 sessões até o paciente começar a se sentir seguro o suficiente para compartilhar algumas das suas experiências emocionais mais difíceis. Com uma dose semanal de 50 minutos pelo processo terapêutico tradicional, Joseph precisaria de 10 semanas para se sentir seguro comigo. Nada prático para aquele tipo de entrevista. Então, como me tornar rapidamente uma presença segura e familiar para Joseph? Como fazer as redes cerebrais dele me classificarem como seguro? Como no caso do garotinho que tinha testemunhado a morte da mãe num assalto à sua casa, uma dose significativa ou um período de ativação para as redes neurais seria de apenas alguns segundos. Então, em vez de 10 sessões de terapia de 50 minutos para permitir que Joseph formasse um conjunto de memórias sobre mim, eu teria 10 ou 12 interações de 5 minutos. Envolver-se, conectar-se, esclarecer, desligar. 5 minutos. Envolver-se, conectar-se, esclarecer, desligar. 5 minutos. Entrar e sair do campo visual do garoto, do seu espaço, tendo em mente todos os fatores que podem impactar o sentimento de segurança de alguém em qualquer interação. Minhas breves interações teriam que minimizar quaisquer elementos desreguladores e maximizar elementos reguladores de ligação. Parte do problema ali era o diferencial de poder natural que existe entre um adulto e uma criança. Em toda interação entre duas pessoas, o cérebro de cada uma delas faz cálculos complexos. Esta pessoa é segura? É um aliado ou um inimigo? Vai me machucar ou me ajudar? O que ela está planejando? O que ela quer? Esse cálculo relacional ajuda a definir onde estamos em uma escala de poder. Somos iguais? Não me sinto ameaçado? Sou dominante? Estou seguro? Ele é dominante? Estou vulnerável? Se nos sentimos vulneráveis, haverá uma mudança. Estado dependente em nossos sistemas de resposta ao estresse e, consequentemente, na forma como nos sentimos, pensamos e interpretamos a interação. Esse cálculo relacional serve para nos manter seguros e vivos. Se não nos sentimos seguros, nos tornamos desregulados. As implicações disso são profundas. Aliás, essas dinâmicas de poder estão entranhadas em nossos sistemas sociopolíticos e desempenham um papel essencial, por exemplo, no racismo sistêmico. Oprah, eu me lembro de você explicar o diferencial de poder em termos da pessoa cuja voz é interpretada de maneira diversa. Para mim, especificamente, enquanto estávamos falando sobre desafios de liderança, você disse: seu sussurro é ouvido como um grito. Foi uma revelação. Dr. Perry. Bom, nesse caso, estamos diante do efeito Oprah. Quando a pessoa está no topo de um diferencial de poder, às vezes ela não percebe o poder que tem, ou o impacto que sua simples presença pode causar nos outros. Falaremos bastante disso quando conversarmos sobre cura.
No caso de Joseph, imagine um homem de 1,87 m falando com uma criança de 91 centímetros sobre um homem que matou sua irmã. O diferencial de poder seria imenso. Para chegar ao córtex dele, eu teria que me esforçar para diminuir esse diferencial. Depois de conversar com os agentes do FBI, com a mãe e com os membros da minha equipe, decidimos que a entrevista aconteceria na casa de Joseph, onde ele se sentia mais seguro. No início, a mãe e eu nos sentamos à mesa da cozinha, conversando, enquanto Joseph cautelosamente andava de um lado para o outro, entrando e saindo do cômodo. Eu tinha pedido à mãe para me apresentar. Joseph, vem aqui, querido, disse ela. Quero que conheça meu amigo, Dr. Perry. Joseph aproximou-se receoso. Saí da minha cadeira e me agachei até a altura dele. Estava tentando minimizar a óbvia diferença física, tornar-me menor e conseguir uma interação olho no olho. Oi, Joseph, sou o Dr. Perry. Vim visitar a sua mãe e você. Ele olhou para mim, como o que é desconhecido alimenta o medo. Eu queria que ele soubesse quem, o que e por quê. Sou um médico que trabalha com crianças de famílias que passaram por coisas difíceis. Sua mãe me contou sobre sua irmã. Sinto muito. Joseph parou de se mexer e olhou para o nada. Hoje, eu e você vamos brincar. Mais tarde, quando você estiver pronto, eu vou te fazer algumas perguntas sobre a sua irmã. E me levantei. Vou pegar um café, eu disse. Você quer alguma coisa? Joseph não olhou para mim e não disse uma palavra. Perguntei para sua mãe. Claro, ela disse, eu aceito um café. Essa cena levou cerca de 3 minutos. Saí pela porta da frente, 10 minutos depois eu estava de volta. Sentei-me e conversei com a mãe por mais 10 minutos, enquanto Joseph novamente entrava e saía da cozinha, a cada vez chegando mais perto da mesa. No chão da sala de visitas havia alguns caminhões de brinquedo. Sentei-me no chão e comecei a brincar com um deles. De início, Joseph me ignorou, mas depois se aproximou e com cuidado tirou o brinquedo de mim. Me desculpe, Joseph, eu devia ter pedido antes de pegar seu caminhão. Ele se sentou a alguns metros de distância e fingiu brincar com o caminhão. Então eu me levantei e disse, vou ter que resolver algumas coisas, mas eu volto. Saí outra vez. Depois de uns 10 minutos voltei, agora com giz de cera e papel. Sentei-me à mesa da cozinha, colorindo em silêncio. A mãe de Joseph sentou-se comigo, tomando seu café. Curioso, ele se aproximou e olhou. Não olhei para ele, mas lentamente estendi a mão com um giz e uma folha de papel. Ele não pegou. Sentei-me no chão da sala de visitas, levando os gizes e o papel. Joseph trouxe o caminhão e estendeu-o para mim. Peguei o brinquedo e lhe dei umas folhas e um giz de cera. Ele se deitou de bruços ao meu lado e ficamos colorindo em silêncio por cerca de 5 minutos. Então me levantei e ele olhou diretamente para mim, como que para perguntar onde eu ia. Eu volto. Você pode tomar conta desses gizes de cera para mim? Posso, a primeira palavra dele. Houve mais umas 3 sessões breves. A certa altura, Joseph disse, aqui estão meus brinquedos mais legais. Ele me pegou pela mão e me levou até seu quarto. Repassamos toda a sua coleção. Ele anunciava frases completas. Estava falante, confortável. Eu tinha conseguido deixá-lo regulado por meio da brincadeira, de um método repetitivo, de colorir, do aval relacional da mãe, andando e falando pela casa. Graças às interações, os sistemas de reconhecimento facial do seu cérebro me classificaram como familiar. Tinha havido uns 12 episódios de interação. Os sistemas cerebrais de Joseph não registraram que eram todos parte da mesma visita de 4 horas. Joseph e eu estávamos conectados. Àquela altura, ele tinha me percebido como seguro e familiar. Suas redes corticais e suas memórias narrativas estavam acessíveis. Ele conseguiria falar sobre o rapto da irmã sem se fechar? Entreguei a ele o controle da situação. Você se lembra do que eu disse sobre falar da sua irmã? Lembro. Joseph acenou com a cabeça e parou de brincar. Não precisamos falar sobre isso se você não quiser. Tudo bem, disse Joseph, mas não voltou a brincar. Perguntei se ele se lembrava de como era o homem. Ele deu alguns detalhes. Eu precisava de mais. Cabelo comprido, curto, bigode, roupas, magro, gordo. Peguei um jornal velho,
para usar fotos de homens como exemplo, sem saber que havia fotos relacionadas ao rapto da irmã. Ele viu uma imagem dela. Essa é a Cici, ela está morta. Mostrei algumas propagandas diferentes. Ele tinha cabelo assim? Tentei conseguir mais detalhes, então virei a página e a postura de Joseph mudou. Olhando a foto de um suspeito, ele se inclinou para a frente. É esse, disse ele. Esse é o cara mau. Ele tem óculos. Quando mostramos a ele fotos de outros homens com traços parecidos, Joseph praticamente as ignorou. Mais tarde, ele identificou de imediato suspeito em uma fileira virtual de homens, todos fisicamente semelhantes. No final da entrevista, eu disse: Joseph, você se lembra de onde o homem pegou sua irmã? Lembro. Você pode me levar lá? Enquanto andávamos pelo bairro, Joseph contou o que tinha acontecido. Sua irmã estava brincando com uma bola. A bola tinha caído em uma vala funda, ao lado da rua. Quando ele foi buscá-la, um caminhão vermelho apareceu. Um homem saiu da boleia, pegou a irmã, o caminhão partiu. O homem não viu Joseph. Ao reviver a experiência, Joseph ficou visivelmente nervoso. Tinha chegado ao limite. Paramos, mas a identificação e a descrição que fez do rapto levaram diretamente à prisão do assassino da irmã. Oprah, você chegou ao córtex dele. Dr. Perry, cheguei. A história de Joseph é um bom exemplo da sequência de interação. Para se comunicar de maneira racional e bem-sucedida com alguém, é preciso ter certeza de que a pessoa está regulada, ter certeza de que ela criou um vínculo com você e só então tentar argumentar com ela. 20 anos atrás eu tinha conhecimento suficiente disso e do impacto do estresse e do trauma no cérebro em geral, para conseguir me comunicar com Joseph sem levar seu córtex a se desligar. No entanto, ao sair daquela casa, deixei uma família destroçada. A dor da perda traumática de uma filha jamais abandonou a mãe. Para Joseph, a irmã mais velha estaria perdida para sempre. Todo ano há um aniversário silencioso para Cici. Nas comemorações há sempre um lugar vazio à mesa da família. O Dia das Mães é doloroso e agridoce. Ainda não sabíamos o suficiente sobre cura. Embora trabalhássemos com centenas de famílias, e ainda que eu pudesse dar uma explicação muito boa sobre o que eu achava que era a causa da dor deles, da exaustão, da depressão, da ansiedade, das imagens intrusivas, até da saúde desregulada, eu simplesmente não sabia como melhorar nada daquilo, mas continuamos escutando e aprendendo.